Fala família Sailing-Cast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e meu propósito é criar um legado da vela brasileira e inspirar os novos praticantes na modalidade. Com produção audiovisual Zion Map e apoio dos nossos parceiros queridos, Santec, o protetor solar do velejador, Rádio Vela Show, né? Se você ainda não baixou o aplicativo, ou então acessa lá www.radiovelashow.com.br e você vai escutar ali as ondas do mar. O ITEC também, que do nosso querido amigo e apoiador Marco Lagoa, e não menos importante e tão importante para você que gosta de estar no mar, Muito Bons Ventos, que te dá a condição do vento em tempo real, praticamente da costa brasileira toda. Então, acessa lá, Muito Bons Ventos, que você vai ter essa informação em tempo real. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio, na Ilha Bela, né, direto da capital da vela aqui, ele que é um apaixonado pelo esporte de modo geral, né, é um esportista, é um atleta de altíssima performance, com um histórico assim, de fazer inveja para qualquer um. Um cara dedicado, principalmente à vela, desde criança, né, desde de bem jovem. Começou lá no Optimist, mas tem muita história para contar. Um atleta olímpico, campeão mundial diversas vezes. Eu tenho a honra de receber aqui Bruno Prada. Muito obrigado por aceitar o convite, Bruno. Olá, Ale. Olá a todo mundo que está assistindo a gente. A história é o que não falta, né? Vamos ver se a gente consegue contar alguma delas aqui hoje. Com certeza. Com certeza. Não, obrigado por aceitar o convite. A ideia daqui do Sailing-Cast é que vocês, os convidados, que esse espaço é de vocês, era o que a gente já estava aqui batendo um baita papo legal, com tantas histórias que o Bruno tem para contar, ele que tem muita história mesmo, e que eu acho que esse é o objetivo do Sailing-Cast, né? Trazer as pessoas para que elas contem e que para as outras pessoas conheçam essas histórias, né? Eu mesmo conhecia as histórias do Bruno, mas algumas, perto das que ele contou aqui para mim agora, eu fiquei surpreso, assim, mais surpreso da dedicação, né, que ele teve na vida no esporte à vela. Vocês vão acompanhar aqui agora nos próximos minutos com a gente. Bruno, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite no Sailing-Cast. As portas aqui vão estar sempre abertas e eu sei que só um episódio não vai ser o suficiente por tanta história que você tem aí para contar, e então você já está convidado para próximas conversas que você tiver disponível, tá? Mas vamos lá, eu sei que você já contou essa história diversas vezes, mas pode ser que algumas pessoas também não conheçam. Você começou no Optimist, né? Lá no Yacht Clube Paulista, em São Paulo, na represa de Guarapiranga, né? Como é que foi isso? Quem que te inspirou a falar assim, entra lá naquele barquinho lá e vai velejar? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Meu pai era sócio do Yacht Clube Paulista há muito tempo. Eu nasci já praticamente dentro do Yacht Clube. Ele não era velejador, ele gostava muito de esquiar. Tanto que eu aprendi a esquiar muito antes de velejar. Eu com 4, 5 anos já andava de slalom. Era pequenininho, moleque, já andava de esqui, era muito legal. A gente ia de manhã bem cedinho, né? Que quando tá lisinho, pra esquiar. Depois ia fazer, quando era bem moleque mesmo, ia fazer piquenique nas praias da Guarapiranga. Água limpa, maravilhoso. Legal. Nós estamos aí falando do final da década de 70, começo da década de 80. E o clube tinha uma tradição muito grande de um curso de vela em dezembro, entre o dia 10 e o dia 20, aproximadamente, que era a época que já tinha acabado a escola da molecada. Ainda o Natal não tinha chegado, então o moleque ficava pentelhando dentro de casa. Era um período bem legal dos pais despejarem a molecada num clube para fazer um curso. A gente ficava acantonado, que era basicamente, te levava o colchão, um sleeping, um cobertor, e ficavam 90 crianças, mais monitores, mais os organizadores, os idealizadores, durante uma semana, fazendo um curso de vela. E era um curso de vela com apostila, com aulas teóricas, com aulas práticas. No último dia, no sábado, você entrava no domingo e ficava até o sábado seguinte. No sábado tinha uma regata, que é quando os pais iam buscar os filhos. E era uma regata, vamos dizer assim, de entrega de produto. Quer dizer, a criança entrou lá sem saber nada e estava saindo no sábado seguinte sabendo correr uma regata.
E eu lembro bem que todas as crianças ganhavam diploma. Eu tenho esse diploma até hoje, era um diploma branco com as bordas avermelhadas, assim, assinado pelo Comodoro do clube e tudo mais. E tem até hoje enquadrado isso em casa, né? Um certificado de velejador, alguma coisa assim. Era bem legal. Eu comecei a velejar com 8 anos. Eu sempre fui um moleque bronquite, asma, era bem estragado, assim. Então, meus pais sempre me colocaram para fazer muito esporte, desde natação, judô, ginástica olímpica, que hoje chama de ginástica artística, basquete, vôlei, tudo que você pode imaginar. Meus pais me colocaram porque eu precisava melhorar a minha capacidade respiratória. Aí, quando eu comecei a velejar, eu lembro que a gente acabou o curso, fiz eu, minha irmã é um ano mais velha do que eu. E aí meu pai chegou para mim na segunda-feira, deu domingo, chegou na segunda-feira. E aí, gostaram ou não gostaram? Não, porque se gostou, eu vou comprar um barquinho, aí não sei o que lá, mas eu não vou comprar um barquinho para vocês velejar. É para velejar, não é para velejar um pouquinho e parar. E eu, antes da minha irmã, falei, não, eu quero. Minha irmã falou, não sei ainda. Ela fez até o curso do ano seguinte, depois começou a velejar. E eu falei, não, eu quero. E comecei a velejar minhas primeiras regatas. Fiz essa regata em dezembro essa primeira regata comemorativa do curso de vela, no final de 79, e comecei a velejar em 1980. Eu lembro que eu anotava todas as regatas que eu corria. E no primeiro ano, olha como era organizada a Guarapiranga. A Guarapiranga era o centro náutico, né? Paulista, não tinha Santos, não tinha Ilhabela. Aliás, quando o pessoal saía da Guarapiranga para esses lugares... voltava contando histórias. Não, fui para Santos, tem onda, o mar é salgado, não sei o que lá. Era engraçado isso. E eu lembro que eu corri 60 regatas. Com 8 anos de idade, eu corri 60 regatas no meu primeiro ano. 60, era praticamente todo final de semana, tinha uma regatinha, tinha coisa para fazer, era muito organizado. Eu lembro que eram mais de 100 optimistas que velejavam lá todo final de semana. E é daí que surgiram tantos bons nomes aí da década de 90 e 2000. Os de São Paulo, né, surgiram desse projeto aí. Logicamente também teve do Rio, de outros lugares, mas comecei a velejar. Então você despontou logo cedo na classe Optimist ali. O Optimist foi uma base muito boa. Dali saíram 5, 6 velejadores, desses centenas de atletas, saíram 5, 6 velejadores muito bons. Eu sempre fui, no bom sentido, expulso das classes pelo meu tamanho. Então, o Optimist até 15 anos, eu velejei até 13. Aí, quando eu saí, eu fui velejar de snipe com um outro amigo meu, que também era um ano mais velho, já estava estourando a idade do Optimist. A gente foi velejar de snipe junto e de laser. E naquela época a represa era muito legal. A estrutura da federação, da FEVESP, da Federação de Vela de São Paulo, que eles não coincidiam data das regatas de laser e de snipe, que eram as duas melhores flotilhas. Então, um final de semana eu velejava de laser, aí esse meu amigo, que era o Ricardo, velejava cada um no seu barco, e no final de semana seguinte os dois de snipe. E a gente revezava, timoneiro e proeiro, cada final de semana corria um. Então, isso também foi uma base muito legal, porque Optimist, a base de você virar um velejador é você correr regatas. Quanto mais regatas você corre, e tinha um calendário incrível. Então, essa base de 8 anos até 18 anos foi muito forte, porque tinha muita regata e tinha muita gente velejando de alto nível. Então, isso fez essa minha geração ser uma geração que é a geração do Robert, a geração do Felipe Echenique, de tantos outros grandes velejadores aí do Brasil. Então, quer dizer, na verdade, ali você já se identificou com o esporte, né? Desde cedo, e você falou, escolheu isso como o esporte para você se dedicar na vida, né? Porque a gente, naquela época principalmente, né, tinha poucas opções, né, vamos dizer assim, mas você, como um atleta multidisciplinar, né, pelos esportes que você acabou de falar, se identificou mais com a vela, né? E a partir dali você então começou a criar uma história, uma jornada de bastante resultado e sucesso que você teve ao longo dessa sua jornada, né? E você já na época júnior, ali juvenil, também já estava despontando e participando de campeonatos, inclusive internacionais.
Pan-Americano. Isso, ainda era bastante... Do mesmo jeito que ir para Santos e para São Sebastião, Ilhabela, era uma viagem. Naquela época não existia. Hoje, um atleta juvenil corre 4, 5 campeonatos internacionais. Naquela época a gente corria talvez 2 campeonatos. Era bem diferente. E normalmente era só o campeão brasileiro, que tinha algum tipo de apoio. Então era um pouco diferente. Mas... meu pai sempre me ajudou muito, sempre me apoiou muito nessa parte de financeira. E esse é um dos problemas que a gente tem, né? Quando você sai do Optimist e vai para o juvenil, você tem uma mortalidade já muito grande de velejadores que deixam de velejar. No juvenil, ele tem uma outra pancada, porque tem também você está entrando na faculdade, você tem que começar a assumir responsabilidades, tem uma série de coisas. E aí, nessa pegada, você perde mais praticamente todo mundo. Ficam só os loucos insistentes, os caras que realmente estavam muito afim. É um processo complexo. Naquela época ainda não tinha Bolsa Atleta, não tinha apoios de Marinha, não tinha... Realmente o apoio era clube, Federação Paulista, alguma coisa, e patrocínio, família, ou algum padrinho, alguma coisa assim para te ajudar. Senão não ia. E aí você tem mais uma seleção natural, né? Não só de capacidade, mas também uma seleção natural financeira. Se eu não tivesse esse pessoal todo me ajudando, não interessa se eu era bom ou não, eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei. E essa fase dos 18 até os 23, ela é muito vital para você se transformar num atleta de alto rendimento ou não. Sem dúvida. Esse é um problema. Sem dúvida, porque ali é a chave da virada, né? O que eu vou fazer da vida, né? Eu vou me dedicar a, sei lá, estudar, fazer uma faculdade, ou eu vou me dedicar a ser um atleta, né? E eu acho que isso é um tipo de situação que diversas modalidades de esporte no Brasil acabam vivendo, né? E aí, falando especificamente da vela, a gente vê o exemplo aqui, né? A gente tem na Ilhabela um projeto maravilhoso da prefeitura, que é a EVI, né? Que é a escola de vela do Lars, que é um projeto social, só que também é a mesma coisa. Quando chega numa certa idade, acabou. E aí, o que esse atleta faz, né? Então, ou ele tem a sorte, como você falou, de alguém patrocinar, ou vira a chave para ir fazer outra coisa, né? A gente tem um caso emblemático aí, de um dos maiores talentos que o Brasil já teve, o Alex, que é daqui, da ilha. É o primeiro campeão mundial da classe Optimist do Brasil. Eu imagino que ele esteja ali com 18, 19, talvez 20. Ele ganhou o campeonato 2021, acho. 19, foi na pandemia. Bom, ele deve estar batendo aos 20 anos de idade e tem patinado bastante com apoio. É um talento incrível, um moleque que tem uma capacidade enorme e está patinando, porque ele ainda não chegou naquele ponto do Comitê Olímpico ou da CBVela abraçar, né, apadrinhar, que eles gostam de pegar projeto que já venceu. Então, é um caso emblemático. É um cara talentoso, fez toda a preparação, foi um grande vereador de Optimist, já não foi um excepcional juvenil, porque já não tinha apoio. E agora precisamos... Ele chegou a correr na classe Ilka. Ele correu de 420. De 420. Ele correu de 420. Ele chegou a correr um mundial aqui de Búzios de Nacra. Nacra 15, que é um catamarã. Mas corre de snipe bastante também. Snipe é uma classe muito organizada no Brasil, então vale muito a pena velejar, principalmente quando você sai do Optimist e velejar de snipe. Mas tá patinando. É um cara que tem um talento incrível e... E você, com a tua experiência de atleta, né, olímpico também, a carreira do velejador, ele está pautada especificamente ou exclusivamente para classes olímpicas? Não. Esse é um outro ponto. O que hoje existe de concorrência para um projeto olímpico. O que acaba acontecendo? Toda essa molecada, hoje veleja de barcos de oceano, barcos maiores, e a maioria das vezes eles são remunerados. 200, 300, 500 reais por dia, dependendo do barco, dependendo da pessoa, da capacidade da pessoa e tudo mais. Então o cara fala, para que eu vou ficar
batendo cabeça, gastando todo o dinheiro que ganha, sei lá, no Bolsa Atleta, numa marinha, de um patrocinador, tem que gastar tudo. Não sobra R$1. Para investir nele. Eu vou velejar de oceano, que tem um pouquinho menos de pressão, vou ganhar dinheiro, vou guardar esse dinheiro, porque normalmente essas tripulações têm as despesas pagas e aí ele ainda tem essa cachê. E isso aí também é um concorrente muito grande, né? A gente estava discutindo outro dia com o Matheus Isaac, que é um dos dois caras aí que são referência. Hoje ele e o Bruno Lobo são os dois melhores atletas brasileiros para ir para Los Angeles. E podemos falar um pouquinho depois desse projeto deles aí. E hoje ele está no CUDP. Ele entrou no CUDP, onde ele tem um salário bom e todas as contas pagas de viagem, de estadia, de tudo mais, contra um projeto olímpico, onde ele tem que gastar todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que ele consegue arrecadar, ele tem que comprar. O projeto olímpico ele tem 3 pilares super importantes. O calendário, onde você vai montar todos os eventos que você quer participar, ou os training camps, ou tudo mais que você quer fazer durante o ano. Uma equipe multidisciplinar, onde hoje em dia tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico, isso custa. E o desenvolvimento de equipamentos. São esses 3 pilares. Calendário, equipe multidisciplinar e desenvolvimento de equipamentos. Desenvolvimento de equipamentos também é muito caro, porque é tudo em dólar, euro. Então é super caro. Então, para você fazer uma campanha olímpica, você precisa desses 3 pilares muito bem feitos. Isso não quer dizer que você vai ter sucesso. A única certeza é que se você não tiver esses 3 pilares, você não vai ter sucesso. Não existe a menor chance disso acontecer. Então, esse é um ponto super interessante. E aí, quando você fala do Matheus e do Bruno Lobo, que são hoje as referências, são excelentes velejadores. Eu treinei o Matheus durante esse último ciclo olímpico. Tive alguma oportunidade também de acompanhar o Bruno Lobo no evento teste, algumas regatas que tiveram aí durante o ano, o último ciclo olímpico. Eles são referência, mas eu estava conversando com o Bruno Lobo essa semana. Esse primeiro ano vai ser um ano um pouquinho mais pobre, sendo que todos os concorrentes deles estão velejando, porque o ano pós-olímpico ele é muito ruim das empresas virem apoiarem, ajudarem. Tudo bem que ele teve a alegria de ter um segundo filho agora, filha, e também está ficando um pouquinho mais em casa, mas ele também está ficando em casa porque ele não tem um apoio que ele precisava ter. E tem um outro ponto super importante, que a gente estava falando, a gente foi para a Olimpíada agora, da França e de Paris e não teve nenhuma medalha. A gente tem uma probabilidade, né, de não ter nenhuma medalha na próxima Olimpíada. Esses são os 2 nomes. São 2 nomes que estão ali. O Bruno Lobo está entre os 8 melhores do mundo sistematicamente. O Matheus está sistematicamente entre os 15. Mas os 2, em todos os campeonatos de relevância, mundial, europeu, Copa do Mundo e tudo mais, frequentam muito pouco o pódio. Né? São excelentes velejadores, não estou falando. E na minha opinião, né, do jeito que eu raciocino, para você ganhar uma medalha olímpica, você tem que frequentar o pódio, né, com uma frequência grande. Vou dar caso, por exemplo, da Martina e da Caena, que no último ciclo olímpico frequentaram praticamente todos os pódios e foram 8º na Olimpíada. Né? Então também não quer dizer que se você frequenta o pódio, mas é muito complicado você chegar numa Olimpíada e ganhar uma medalha, sendo que você não ficou lá 5, 10, 15 vezes durante o ciclo olímpico. Qual que é o sentido? Por quê? Pode acontecer? Pode chegar lá, deu uma sorte, mas aí não é um processo. Foi um momento, foi uma situação e tudo mais. Então, uma preocupação bem grande com o investimento, né, que esse pessoal precisa para fazer. E é uma preocupação de realmente a vela que tem uma tradição que ganha medalhas praticamente todos os ciclos olímpicos, desde 68 traz medalha para o Brasil, menos os anos final 2, que foi a Olimpíada de 72 em Kiel e a Olimpíada de 92 em Barcelona. Foram as 2 Olimpíadas que a gente não trouxe medalha, e Paris 2024. Essas 3 Olimpíadas desde 68, ou seja, nós estamos falando de 32, 52, 56, 57 anos agora.
Em 3 Olimpíadas, a gente não trouxe medalha. Em todas as outras trouxe. E é uma preocupação enorme. E agora de ficar 2, 3 Olimpíadas, o que nunca aconteceu na história, desde 68, sem medalha. Mas tem outras. Tem uma nova geração vindo, mas é uma geração que ainda está bastante verde. Na maioria das classes, verde. Verde, quando eu falo, com dificuldade de ficar entre os 20 primeiros, 30 primeiros, quer dizer, está muito longe, né, de fazer uma final olímpica e tudo mais. Tem algumas classes, tem diferença também. Se você tem o laser, que tem 200 barcos no Campeonato Mundial, e você tem o NACRA, que tem 50. Então, você não pode comparar. Né? Quando o cara chegou em 15º no Mundial de NACRA, ele chegou num terço. É a mesma coisa o cara ter chegado em 60 do outro. Então, são diferentes. Mas existe uma preocupação muito grande, né, com essa herança, né, de olímpica e o futuro da equipe olímpica. E é complexo, porque não vai mudar. Não vai mudar. A gente tem como a gente comentou aqui, a gente tem esse gap dos 18 aos 23, que a gente tem uma mortalidade enorme, e ela vai continuar enquanto a Federação Estadual e a CBVela, estadual, porque eu não estou falando da Paulista, eu estou falando do Brasil inteiro, cada federação estadual tem a sua responsabilidade, e a CBVela não tiverem um projeto, e o projeto não é só o primeiro, o segundo, eles precisam ter um projeto dos 5 melhores de cada categoria, mas aí não tem dinheiro. Tem que resolver, cara. Tem que ir atrás do dinheiro. Hoje tem projetos de lei de incentivo, tem empresas, tem um monte de coisa. Mas o foco principalmente da CBVela hoje, a impressão que eu tenho, não é no alto rendimento. Eles são muito focados, e eles têm um trabalho muito legal em formação de juízes, formação de comissão de regata. Eles organizam vários eventos, mas não eventos de alto rendimento. Eles têm um padrão lá. Mas o alto rendimento, especificamente, não é o foco principal deles. Está fora do foco. Não é o foco deles. Eles são muito mais preocupados nessa formação de profissionais do que de investir no alto rendimento. Pelo que a gente estava conversando aqui e o que você está colocando é que assim, a base é bem trabalhada, né? A base da vela é bem trabalhada. O que muitas vezes em muitos esportes acaba sendo acho que a parte mais crítica. Se você não trabalha a base, eu gosto muito de usar como exemplo a NBA, né? Os caras entenderam que o NBA é um business, né? É um entertainment business. Então, assim, se eu não investir na base, quando é que eu vou começar a substituir um LeBron James, um Stephen Curry? Quer dizer, e aí? Alguns caras ficam lá investindo na base, nos colleges, e aí o cara, naturalmente, ele vai sendo selecionado para entrar no profissional, pô. Aí falando um pouquinho de base, e a gente elogiou já bastante a base aqui no começo do programa, e que realmente é o grande sucesso dos clubes, mas sempre lembrando que os clubes, eles são... eu não gosto de usar a palavra elitista, mas é um clube selecionador. Você, para participar de um programa de vela jovem ou de iniciação num clube, você precisa ser sócio, precisa pagar mensalidade, você precisa, né? Então, isso já seleciona muito. Aqui na Ilhabela é diferente. Você tem uma escola de vela para quem quiser aprender a velejar. Você não precisa ser sócio, não precisa pagar mensalidade, você só precisa achar a janela certa ali, porque também tem a janela que abre, aí acaba as vagas, tem toda uma dinâmica, mas já é um processo menos elitista. Então, um dos problemas da vela é que a base é feita dentro dos clubes, que é muito legal, mas é limitado aos sócios os filhos dos sócios daquele clube. Então, isso é um outro ponto, porque quanto maior a base, maior a chance de você pensar um grande atleta daquela base. Quanto menor a base, menor a chance de aparecer um fora de série. Então, esse é um ponto bastante interessante, que é essa parte da base ter a limitação para filhos de sócios e tudo mais, o que não ajuda no desenvolvimento de você ter, sei lá, hoje, sei lá, tem 1.000 crianças velejando, poderia ter 50 mil crianças velejando se tivesse um programa diferente. Mas, e isso atrapalha muito no desenvolvimento até chegar
no Robert Scheidt, no Toby Gregg. E aí, então, vamos falar de ciclo olímpico. Você que já fez diversos ciclos olímpicos, preparação para participar de Olimpíada, participou de Olimpíadas, é medalhista olímpico também. Como é a vida ou como que você vivenciou essa experiência de um ou mais ciclos olímpicos que você fez, Bruno? Eu fiz vários ciclos olímpicos, eu fiz 4 ciclos olímpicos onde eu trabalhava, casado, com filho, era bem complicado. Não que eu não tenha feito os 2 últimos nessa mesma pegada, mas já era uma fase da vida onde eu já estava mais estabelecido financeiramente. É bem complexo, ela é muito intensa, é muita dedicação, é muitos dias fora de casa. E é muito ruim, né? É muito diferente quando você faz um treino, um training camp em casa, ou você passa um mês fora na Europa, desde a alimentação, você não está dormindo na sua cama, né? Você não está no clima que você está acostumado, isso tudo tem o seu impacto. Uma campanha olímpica, ela é muito intensa, ela é de 4 em 4 anos, então você faz tudo voltado para uma semana, que se ela não der certo, ela vai só... Você vai ter a chance depois de 4 anos de fazer. Eu sempre fiz um paralelo muito grande de campeonato mundial e Olimpíada. Para mim é muito mais difícil ganhar um campeonato mundial do que uma Olimpíada, se você pegar realmente o fato do evento, né? A Olimpíada tem essa característica de 4 em 4 anos. Se você não conseguir ali, é só daqui 4 anos. Mas se você pegar o evento específico, na Olimpíada é um por país. Então, você pega a classe Star, eram 16... países que estavam representados ali com um representante de cada país. Aí você chega no campeonato mundial, são 100 barcos, onde você tem 5, 6 caras de cada país ali, e aí você tem o cara bom de vento médio, vento fraco, vento forte da Alemanha. Então sempre vai ter um cara muito bom ali, enquanto na Olimpíada tem o melhor que ganhou a eliminatória, o cara que estava mais preparado ali, mas muitas vezes o cara é muito bom de vento forte, a Olimpíada vem de vento fraco, então aquele cara descartou. Enquanto no Mundial, você com certeza teria um cara daquele país muito bom naquela condição. Então, o Campeonato Mundial é muito mais difícil de ganhar do que uma Olimpíada, por incrível que pareça. E o ciclo olímpico, ela tem característica, lógico que ela acaba desembocando na Olimpíada. A gente tem várias histórias aí, eu acho que vamos começar a entrar nas histórias olímpicas aí, que eu acho que é uma coisa muito interessante. As 2 Olimpíadas que eu participei, a de 2008 de Beijing e a de Londres de 2012, tem muitas histórias, não vai dar para contar. Com certeza. Nesse podcast. Tem histórias super interessantes de... Primeiro, quando o Robert decidiu velejar de Star, ele recebeu muitas críticas, porque ele era tricampeão, 3 vezes medalhista olímpico, bicampeão olímpico e uma de prata, 8 vezes campeão mundial de laser. Ele tinha tudo para, no próximo ciclo olímpico, continuar essa dinastia dele. Só que ele dentro da cabeça dele, ele tinha cumprido aquela missão dele dentro da classe laser. Ele queria novos ares ou novos desafios. A gente já vinha velejando junto há uns 3, 4 anos, desde 2001. A gente começou a velejar realmente em 2005. Foi muito engraçado, né? Porque a gente acabou recebendo muitas críticas tinham outros proeiros com muito mais experiência. Eu era um proeiro de Star nas horas vagas, mas eu era um timoneiro, um bom timoneiro, um ótimo timoneiro de fim. E o Robert acabou optando por velejar comigo, até porque a gente já era amigo desde criança, treinava muito junto, e ele sabia, vamos dizer assim, dessa ética de trabalho, de capacidade de aguentar muitos dias de treino junto. E a gente começou a velejar. Mesmo assim, continuou recebendo críticas, porque nosso primeiro ano foi ruim. O de 2006 foi um ano que demorou muito para a gente engatar, apesar de ter tido alguns pódios já a gente ter acabado o ano de 2006 como o primeiro do ranking mundial. A gente começou o ano com 19º, nono, que para o Robert era um desastre, para as pessoas que acompanhavam o Robert, um grande desastre. E aí só pancada, não é o Robert, é o Bruno, tem que mudar, tem que fazer. E foi muito legal, porque o Robert falou, cara, nem ouve o que esses caras estão falando, cara, não tem, estamos aqui juntos, nós vamos construir isso aqui. E aí, a partir, acho que de maio, junho, a gente começou a engatar alguns pódios internacionais, e aí a gente não ganhou nenhum campeonato em 2006.
A gente foi vice-campeão mundial, vice-campeão europeu, vice-campeão do norte-americano, vice-campeão da semana de Kiel, terceiro na semana da Holanda. Mas a gente fez 6, 7 grandes eventos que a gente virou líder do ranking mundial. Caramba. Mas não ganhou nenhum. E que também gerou crítica, que já estava no pódio, sistematicamente. E os caras falando, pô, mas no laser ele ganhava tudo. Gente pra falar não falta, né, Bruno? Puta. E aí, em 2007 veio o ano da redenção, a gente foi campeão mundial. E aí já dá uma... Fala, pô, peraí. Baixa a bola que agora, ganhamos mundial. E eu lembro do Peter Ficker, que foi campeão, foi medalhista olímpico com o Reinaldo Conde, em 1976. A segunda medalha olímpica do Brasil. Que ele chegou para mim e falou, Bruno, legal que vocês ganharam o mundial. De estar, talvez um dos títulos mais difíceis que existe no mundo. Mas você precisa de uma medalha olímpica. Ele me falou isso. Aí vai fazer a diferença. Campeão mundial com medalha olímpica, aí você entrou num outro patamar das pessoas te respeitarem. Aí vamos lá para a China, né? Aí tem algumas histórias bem legais da China. Normalmente, o ciclo olímpico ele tem um evento teste, que é um ano antes da Olimpíada, exatamente no mesmo formato da Olimpíada. É uma Olimpíada um ano antes, que serve para os vereadores, os atletas irem lá, mas ao mesmo tempo serve para a organização. Os juízes, a organização, a vila, tudo. Eles já fazem para... É como se fosse um ensaio. E eu fui para esse evento teste na China, lá em Beijing, Qingdao. Numa cidade, uns 500 metros de que é onde era a raia? Onde era a raia. Onde era a raia, onde a gente ficou lá. Tinha a Vila Olímpica da Vela lá, tudo mais. E a gente, nesse evento teste, e era um negócio que demorava 45 horas para chegar de São Paulo. Aqui, você pegava aqui, saia de Guarulhos até chegar lá, para conexão e tudo mais. Fora o jet lag do horário também. A gente chegou uns 3, 4 dias antes para se preparar, para acertar com o fuso. Que é pouco. Na Olimpíada a gente chegou acho que uns 10 dias antes. Mas para o evento teste a gente chegou uns 3, 4 dias antes. E eu fiquei muito doente no evento teste. Eu peguei uma bactéria, cara, não conseguia... cara, tinha muita dor na região abdominal, muita dor. Caraca. E eu lembro que eu ia pra água, dentro do bote, no fundo do bote, porque quando você tá em parceria, cara, você não pode largar o outro na mão. Talvez se eu tivesse correndo sozinho, eu teria abandonado, mas, cara, você não pode abandonar. E depois tem uma reciprocidade na Olimpíada que eu vou contar. E eu lembro que esse campeonato... eu fui no hospital lá da China, eles me deram lá umas bolinhas de açúcar, não sei o que lá. E nada de melhorar. E é um evento de 6 dias. E tinha um dia de descanso no meio, um evento de 7 dias. Aí chegou no terceiro dia, eu encontrei um médico da Polônia, que era amigo do circuito, porque você acaba ficando amigo do pessoal todo. E ele falou, Bruno, o que está acontecendo? Tô vendo que você é sempre brincalhão, tudo mais. Tô vendo você, murchinho. Falei, cara, tô com esse problema aqui. Mostrei o papel para ele, mostrei o remédio. Cara, esses caras estão te dando água com açúcar, cara. Uma pastilhinha de açúcar. Você não vai melhorar nunca. Você tem que tomar um antibiótico, não sei das quantas, não sei o que lá. E eu falei, cara, e aí? Ele falou, eu tenho. Aí eu liguei pro médico do COB, não sei o que lá. Não, pode tomar isso aí. Tomei e comecei a melhorar. E nesse meio do caminho, a gente tinha segurado as pontas nos primeiros dias. O Robert segurou as pontas nos primeiros dias. A gente foi melhorando. E no final... Eu cheguei no último dia, deu um vento muito forte, cara. Eu já estava bem. E aí a gente ganhou a última regata e ganhou o campeonato. Isso foi muito legal, porque dá uma moral. Fala, pô, a gente ganhou um evento com todos os caras no lugar que vai ser a Olimpíada. Cara, estamos no caminho certo, né? No mesmo ano que a gente tinha sido campeão mundial, a gente foi campeão mundial e ganhou o evento teste. Chegamos... fechamos 2007, já um ano que já teve 4 ou 5 vitórias, foi um ano muito legal. Escrevendo a história. Aí vamos dar uma puladinha lá para 2008, né, cara? 2008 já indo para a Olimpíada, aí o Robert fez um projeto de reciprocidade. Ele chegou muito doente na Olimpíada. Ele teve um problema nas costas, muito sério. Tinha que tomar analgésico, porque doía demais. Eu não sei se teve uma parte psicossomática, assim, porque ele foi porta-bandeira, foi um negócio muito emocionante para ele e tudo mais. Não sei se tem relação, mas era um negócio muito forte, né? Você ser o porta-bandeira representando o Brasil, né?
Bom, enfim, chegamos lá na Olimpíada, ele muito mal. Olimpíada também, são 6 dias de competição, tinha um dia de intervalo no meio, e aí aquela coisa de louco, né? Todo mundo pressionando, né? Se desse certo, ok. Se desse errado, cara, ia sobrar na ponta mais fraca. Não tem problema, vamos lá, tamo junto. E aí a gente começou muito mal o campeonato. Até o penúltimo dia, a gente tava com poucas chances de medalha. Um dos fatores é porque o Robert passou mal, estava muito mal os 3 primeiros dias, muito mal os 3 primeiros dias. No 4º dia, ele estava se sentindo melhor. Foi um dia que deu um vento muito forte e era o dia que a gente era para lavar a égua. A gente estava com a programação um dia atrasado, então era para ter 3 regatas naquele dia. E no final das contas, teve uma regata só. A gente ganhou a regata 1 quilômetro na frente. Uhum. E aí, esperando para largar a segunda regata, a comissão de regata afundou. Porque tinha ondas muito grandes e era um catamarã e não sei o que aconteceu, o catamarã afundou. Voltamos para a terra, ficamos esperando. No final do dia não teve regata e perdemos aquela oportunidade de recuperar, que o vento forte sempre foi o forte do Robert. A gente se velejou muito bem no vento forte. De fazer mais um primeiro lugar. Fazer duas boas regatas, nem ganhar, mas mais 2 boas regatas e voltar para a briga, porque os 3 primeiros dias tinham sido muito ruins. A gente ganhou a regata, deu uma melhoradinha, mas não foi o suficiente. E aí a gente foi para o último dia, antes da Medal Race, que é onde somam os 10 primeiros e tudo mais. A gente estava em 8º, 15 pontos do terceiro, ou seja, da zona de medalha, com 16 barcos na raia. Cara, precisaria de uma combinação absurda de resultados para a gente ter chance de disputar a medalha. E outro ponto, poderia ter 0, 1, 2 ou 3 regatas. Né? Se tivesse 0 regatas, a gente estava fora. Uma regata a gente poderia melhorar um pouquinho ou piorar. Mas para a gente o plano era ter 3 regatas. No dia anterior, bati no quarto do Robert e falei, Robert, cara, amanhã vai ser vento fraco. Cara, mas nós temos que brigar até o fim. Pô, ele falou, não, já tô melhor, cara, nós vamos para cima dos caras. Eu sei que é vento fraco, que é o nosso pior vento. Mas, cara, nós vamos brigar até o fim. E eu falei, cara, virei para ele e falei, cara, vai ter 3 regatas. Vai ter. E aí chegamos lá no dia, vento fraco, uma merda pra gente, muito ruim. Primeira regata, uma briga de foice, conseguimos tirar um terceiro. Fomos para a segunda regata, outra briga de foice e tiramos o terceiro, sendo que os 2 primeiros eram diferentes dos caras que tinham ido bem na primeira regata. Demos mais um pulinho. E aí, essa última regata do dia, de manhã, a gente tinha conversado com um meteorologista da Nova Zelândia. E o cara falando, aqui, a gente tem aqui uma... Cara, no final do dia... vai dar uma rondada para a direita de uns 20 graus. Não vai aumentar a intensidade, não sei o que lá, mas o vento vai rondar por causa disso. Beleza. Aí a última regata era o vento mais fraco das 3 regatas. Porra. A gente dentro do barco e muita... Lá nessa Baía de Tindal tem muita corrente. A gente deu uma bobeada, conversando com o técnico, e nós ficamos afastados da linha. Deu tiro de 5 minutos, tiro de 4 minutos, e a gente não conseguia voltar para a linha, porque o vento estava muito fraco. A correnteza estava jogando. Largou a regata, a gente largou 1 minuto depois da flotilha inteira. 1 minuto. Falei, fudeu, né? Jogamos no lixo tudo que a gente estava aqui e tudo mais. Aí eu falei, Robert, lembra que o cara falou para a gente de manhã? E o Robert tem um jeito de velejar conservador, né? Tudo mais. Eu falei, Robert, nós vamos ter que abrir um pouquinho esse seu leque de conservadorismo. Nós vamos dar um tirambaço aqui para a direita, porque o cara falou que vai rondar 20, tem corrente para caramba, o vento tá fraco. E o pessoal, o resto da flotilha, por algum motivo, não foi para a direita. Não foi para a direita. E aí a gente foi. Aí umas horas o Robert falava, vamos voltar. Eu falei, não deu os 20. Aí, o cara insistindo. Aí, quando ele chegou perto do leyline, deu os 20 graus, mas a corrente vinha junto com o vento. Então, a gente sangrou pra caramba a boia, mas a corrente ia empurrando pra baixo. E a galera aqui cambando no vento fraco, não conseguindo chegar na boia. E a gente foi. E a gente veio sangrado, não arribou, veio sangrado. A gente quase bateu na boia e montamos a boia em terceiro. Porra!
e de último minuto atrás. E aí, daí para frente, foi muito mais fácil a regata, porque como tinha muita corrente, o quarto já ficou 100 metros para trás. Porque quando você está a favor da corrente, você vai embora. E aí, aquela história do rico vai ficando mais rico, a gente não conseguiu pegar os 2 primeiros e tiramos mais um terceiro. A gente fez 3 terceiros naquele último dia e foi de 8º, 15 pontos atrás do medalha, para terceiro. A gente já entrou em terceiro, 4 pontos na frente do quarto. Quer dizer, tipo, é um sonho. Nem no melhor dos sonhos. Caraca, a gente achou que a gente ia entrar na Medal Race. Aí a Medal Race dia da Medal Race. Vento de mel, 20 nós, onda de 2 metros de altura. Perfeito pra gente. Voltamos pro game, né? E aí a estratégia era o primeiro e o segundo, que tinham feito uma boa média na campanha. Naquele dia anterior, eles estavam 11, 12 pontos na nossa frente. Falei, pô, 11, 12 pontos não dá, porque a Medal Race são 18 pontos do primeiro pro último. Falei, cara, vamos focar no bronze? Vamos focar no bronze, cara. Quem que é o bronze? É o polonês, é o francês e o suíço. Beleza, cara. Esquece o resto, nós vamos velejar contra esses caras. Aí velejamos, montamos a primeira bola em primeiro, depois do segundo encontramento deu uma rondada, mas a gente conseguiu administrar bem todos esses caras. Cruzamos a linha de chegada em terceiro também na regata. Garantimos o bronze. Porra. E aí, quando a gente chegou em terra, começou um zum. Não, pá, não sei o que lá. E o sueco que tinha saído no quadro como nono, a gente tinha sido o terceiro e o sueco tinha sido o nono. E ele tinha ganho da gente por 2 pontos. Tinha uma discussão se na hora da chegada, na última onda, o francês não tinha passado o cara. E aí tinha um vídeo disso aí, os caras ficaram passando 200 mil vezes. E a gente não fez nada. Quem fez foi a própria organização, a comissão de protesto, os júris que estavam na água. Eles falaram, não, a gente precisa revisar esse resultado porque tá errado. O francês passou o sueco e o sueco tem que perder 2 pontos. Aí eles fizeram isso aí e no final das contas a gente ainda foi de bronze para prata. E, cara, foi assim, um final com chave de ouro, assim, de uma coisa assim que inacreditável, que 2 dias antes a gente estava num limbo, num negócio, então nunca desistir ou deixar de acreditar. Lógico que alinharam várias estrelas, alinharam de 3 regatas, a gente conseguir, dos 7 caras que estavam na nossa frente, terem tido regatas boas e ruins naquele dia das 3 regatas, mas foi assim, cara, foi incrível e foi um divisor de águas, assim, de entrar num outro patamar e de as pessoas baixarem um pouquinho a bola no sentido de, cara, agora a gente é campeão mundial, medalhista olímpico, cara, o projeto não estava tão errado como vocês falavam que estava. E depois emplacou mais uma medalha, mais um pódio. Depois a gente ganhou mais 2 mundiais juntos, mais uma medalha olímpica. A gente já entrou nesse último dia com a medalha garantida. Em segundo, foi meio frustrante porque a gente perdeu de segundo para terceiro, mas era uma medalha olímpica. Tem umas histórias bem legais também de campeonatos mundiais, super interessantes. Eu admiro muito, assim, o atleta que se dedica, né, e vai buscar, né, essa medalha de mundial e olímpica. Mas é curioso, assim, por que a Olimpíada, para nós, atletas, eu falo nós, porque em outra modalidade ali eu também já tive o meu sonho olímpico, que a gente conversou um pouco antes, mas principalmente você que foi, eu nunca fui para nenhuma Olimpíada, mas assim, a Olimpíada ela tem uma característica mais, sei lá, romântica para o atleta. Por que tem esse viés diferente de um campeonato mundial, que você mesmo aqui falou, que é mais complicado e mais difícil, mais desafiador, né? Porque está ali aquela modalidade, do que uma Olimpíada, e mesmo assim a Olimpíada continua sendo um sonho de todo atleta? Eu acho que pelo fato de estar todos os esportes juntos, você tem uma atenção muito maior da mídia. É um dos maiores eventos que existem no mundo, né? Você tem Copa do Mundo de Futebol, você tem Tour de France, você tem Olimpíada, Mundial de Rugby também. Você tem uns 4, Fórmula 1, tem uns 4, 5 eventos que são realmente fora
E eu acho que a Olimpíada é um desse, e a diferença do Mundial é essa. O Mundial, quando você faz de Mundial de uma categoria, a Olimpíada lá tem, sei lá, a Olimpíada tem 30 e tantos esportes, cada esporte tem mais suas 10 categorias, então você está falando de 300 mundiais por ano, então você perde um pouquinho de foco, e quando você chega na Olimpíada, o próprio Jogos Pan-Americanos, que é um evento tecnicamente bem mais fraco, ele tem uma atenção enorme, porque estão todos os esportes lá reunidos. Eu acho que o fato também de ser de 4 em 4 anos, então você tem um reinado de 4 anos também, ele é super relevante, mas eu acho que é muito mais nessa linha, de juntar todos os esportes e do período, né, de 4 em 4 anos. E aí, então, a gente poderia dizer que a gente chega, você chega, né, um atleta que vai à Olimpíada, ele chega com mais cobrança própria, né, do psicológico do que um mundial? Sim, comparando os eventos, sim. Sempre tem uma cobrança, né? Mas na Olimpíada tem uma cobrança gigantesca, aí você tem uma cobrança sua, né? Dos amigos, todo mundo que está lá assistindo e tudo mais, da imprensa, né? No nosso caso, a imprensa sempre cobrou muito. Das instituições, né? Você está falando de federação, de comitê olímpico, todo mundo cobrando. E aí? Tem uma cobrança muito grande. Mas, tanto que eu digo que a Olimpíada ela é um evento esportivo, mas ela tem talvez até uma metade ou mais da metade psicológico. Você pode ser... Porque todo mundo chega na Olimpíada muito bem. Aí depende muito como você consegue encarar os reveses, os dias ruins. Porque tem gente que afunda mesmo, fala, meu, acabou. Primeiro dia foi ruim, pum, acabou pro cara. Porque o cara tem alguma... A parte psicológica do cara não é tão forte. E é um jogo mental, sim. E tudo isso tá junto, né? De 4 em 4 anos, todas essas cobranças, as cobranças são enormes, mas é super interessante essa pegada essa parte psicológica que super mal desenvolvida no esporte ainda, né? A gente quando a gente fala, fui no psicólogo, aí o cara, e o esporte também tem muito lado do bullying, né? Então o cara acha, esse cara tá ficando maluco, esse cara tem a cabeça fraca, e ainda tem muito preconceito. E é uma parte muito importante, né? Essa geração agora, eu acho que precisa mais ainda dessa parte psicológica. A nossa geração não tinha psicólogo, era na porrada mesmo, deixa de ser bunda mole e tudo mais. Mas eu acho uma parte super importante dentro do projeto, porque muitas vezes você fala, não é só a pressão que você tem ali na hora de executar, se você tem a capacidade de dormir bem. Isso faz muita diferença. Num evento de 7 dias, se você dormir 7 dias bem, você vai... O Robert, por exemplo, ele precisa dormir sozinho, num quarto com 100% de escuridão. Se tiver uma luzinha, ele fica maluco. E 100% de silêncio. Aí ele consegue desligar a chave e recarregar as baterias. Se ele não tiver isso, ele vai carregar. Porque também isso não quer dizer, eu não fiz isso, não consigo executar. Mas é uma coisa que não está te ajudando. É um peso que você está carregando, é um saco de pedra que você está carregando ali. Então, cada um tem um jeito de encarar isso, mas a parte psicológica tem tudo isso, né? Você saber a hora de desligar, saber a hora de ligar, saber... E depois tem a parte da pressão. Quer dizer, você chega lá, quanto que está batendo o seu coração na hora da largada? É 130 ou é 90? Se é 130, tá errado. Né? Na minha visão, tem muita gente que gosta... Cara, tem que estar batendo 90. Porque você precisa estar calmo, ligado... Mas, cara, o 130 está gastando muita energia. Né? É uma gestão de energia. Um evento de vela assim é uma gestão de energia. Qual é a tua capacidade de chegar no último dia? Esse foi um dos grandes segredos do Robert. O Robert é um cara que tem uma capacidade física fora de série, uma parte fisiológica, uma parte de dedicação brutal dele. Ele consegue chegar no último dia melhor que todo mundo. Ele nunca começa ganhando o campeonato. Ele sempre acaba muito bem. Porque ele é o que menos... Não é que ele vai subindo, são os outros que vão descendo.
E ele consegue se manter num nível muito forte durante o período todo. Então, cara, o Mundial também tem muita pressão, né? Tá o mundo inteiro lá e tudo mais, mas também tem que ter essa mesma postura e jeito de enfrentar, mas tem muito menos pressão. Você traz para a vida pessoal muitos aprendizados que você teve na raia, Bruno? Você tem... A vela, ela é muito complexa, né? Você tem... Todos os esportes você tem que ter um planejamento muito forte. A vela, você tem que ter uma organização logística. Você precisa entender... Você precisa ser um mini engenheiro, ou seja, você precisa entender de milímetros e ajustes milimétricos para as coisas acontecerem. O Star, você gira um quarto de milímetro, o barco muda. Então, você precisa ter uma noção dessa. Administração, para você, né? Normalmente tem um time, pode ser um time pequeno, mas é uma pequena empresa. Você precisa aprender ali como você vai administrar todas as coisas. Então, eu trago muitas lições. Lógico que você tem a parte de disciplina, né? O esporte traz isso é muito, né? De disciplina, o saber perder, né? Muita gente perde, desiste, né? De tomar porrada da vida. Todo mundo toma porrada da vida. Não tem o cara falar, a minha vida nunca tá. Então, como você vai encarar isso? Então, eu corri aproximadamente 500 campeonatos na minha vida. Eu comecei já em 79, nós estamos em 500 campeonatos. Dos 500 campeonatos, um quarto eu ganhei. Um quarto eu fui pódio e metade foi fumo, né? Então, como é que eu encarei essa metade que foi uma derrota, né? Porque eu acho que quando você vai para o pódio, apesar de você ser segundo, terceiro, cara, você cumpriu ali a tua missão, né? É muito legal quando você vai num evento internacional e você ouve o hino, puta, é emocionante e tudo mais. Mas quando você vai lá e sobe no pódio, segundo, terceiro, também é muito gratificante. Você não volta, você volta feliz. Mas metade desses projetos, e quando você fala de 500 campeonatos, você está falando mais ou menos de umas 4.500, 5.000 regatas. Então, e muitas vezes, a gente ganhou muito campeonato sem ganhar nenhuma regata. Então, na real, a maioria das vezes que a gente alinhou para largar, a maioria a gente perdeu. E aí você precisa, justamente, qual é a tua capacidade de aprender com aquilo lá, a capacidade de você... eu lembro quando era moleque, e isso foi uma virada de chave também, quando era molequinho, eu punha a culpa em tudo, menos em mim ou no que realmente tinha acontecido. O cara me atrapalhou. O vento não sei o que lá. O barco tá ruim. Mas falando, não, peraí. Vamos... Aí, cara, alguns caras vieram falar comigo e falaram, Bruno, cara, a tua postura é horrorosa, cara. Você tem que pegar isso e transformar, falar, o cara te atrapalhou. Você devia ter antecipado que aquele cara ia te atrapalhar. O vento mudou. Cara, aprende a olhar melhor a previsão, tenta olhar mais para fora do barco, né? E tudo que eu reclamava tinha uma explicação. E aí, quando eu mudei essa postura e comecei a aprender a analisar de uma forma correta, eu evoluí. Porque eu falei, cara, realmente eu tinha que ter antecipado. Não, aquele bordo que eu dei, eu comi uma bola, devia ter olhado mais para fora. E aí, quando você tem um negócio honesto com você mesmo, você começa a evoluir. Então é uma parte bem legal de um projeto esportivo. Então foi uma pessoa que te deu um toque e você falou, peraí, vou pensar nisso, e foi uma chave ali que você... Foi importante você ter escutado essa pessoa, né? Eu não sei quem foi, mas... E você, com toda essa experiência aí e bagagem, tem... E não só a bagagem, mas você já atuou como coach, né? Como treinador. Você tem planos de passar essa bola dessa forma aí para frente? Eu fiz o último ciclo olímpico como técnico do Iquefoil. Eu acho que foi uma das experiências mais terríveis que eu tive na minha vida. Você não está dentro da água, não é você que está executando. O sofrimento é enorme dentro do bote ali.
O bote, por incrível que pareça, se você ficar num bote o dia inteiro, eu voltava do bote completamente arrebentado, essa parte de nervoso. O bote tem o seu balanço. E eu falava, pô, não fiz nada hoje, cara, meu corpo está arrebentado. Eu ajudo todo mundo que me pede, em termos de experiência, de planejamento, o que acho que tem que fazer, detalhes de equipamento, várias coisas. Eu não vou voltar a ser técnico. Eu cumpri, vamos dizer assim, essa experiência, não vou dizer que é a missão, mas cumpri essa experiência. Eu não tenho vontade de ser técnico, talvez em um campeonato, nos Jogos Pan-Americanos, numa Olimpíada, apesar que isso é super político, né? Quem vai, quem não vai, tem toda uma política em volta disso aí, mas eu estou à disposição para ajudar com a minha experiência, do mesmo jeito que tem muita gente boa da minha geração que tem essa capacidade, mas ser o técnico, tá na água ali, realmente... é engraçado, né? Eu sempre falava pro técnico, pô, que moleza que você tá aí, não pode... Pô, eu comecei a ter um respeito por técnico e pelo trabalho que os técnicos fazem, assim, incrível, depois de ter sido técnico durante um ciclo olímpico. Talvez tenha participado, sei lá, de uns 35 campeonatos internacionais aí com o Matheus. Comecei a respeitar, a gente foi para os Jogos Pan-Americanos, ele foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, foi muito emocionante, porque ele também não era o favorito, e aí na última regata eu consegui criar uma energia boa para ele e também todas as instruções de tática que tinha que fazer acabaram dando certo por 2 motivos. Vamos dizer que eu acertei, mas ele conseguiu executar. Né? São 2 pontos. Uma coisa é falar, faz isso. Legal. Agora uma coisa fazer. Então foi muito legal, foi muito emocionante. Ele foi no primeiro dia de todas as medalhas que o Brasil ganhou. Que o Brasil ganhou no primeiro dia 3 medalhas de ouro, no primeiro dia das finais, né? E o Matheus foi o último dela, então quando ele chegou na rampa, tava a delegação inteira lá. Puta, foi incrível, assim. Ele fala com muito carinho e emocionado sempre que legal. Desse ponto. Parabéns. Mas, cara, eu não tenho muita vontade de ser técnico, não. Eu prefiro fazer esporte. Hoje, aqui na ilha, eu pedalo, eu remo, faço bastante esporte e... Vai pra raia ainda? Eu tenho um projeto, eu tenho corrido muito fora do Brasil, muito nos Estados Unidos, Campeonato Mundial. Eu tenho um Campeonato Mundial agora na Croácia, em Split, que é no meio de setembro. A gente está fazendo um barco novo. Hoje eu corro com um polonês, Matheus. Ele foi campeão olímpico em 96, é um cara bicampeão mundial, um cara que tem uma história. E a gente ganhou junto as últimas 6 Bacardi Cup. A Bacardi Cup é um evento aí que em 2027 vai completar 100 anos. É um dos maiores, troféus aí que tem no circuito mundial, né? E você coloca o teu nome no troféu. É muito legal. A gente ganhou os últimos 6 edições, coisa que nunca ninguém fez nesses 90 e tantos anos aí de classe. Nunca ninguém fez ganhar 6 seguidos. Tem 2 vereadores, um que ganhou 7 e um que ganhou 8 vezes, então nós estamos em terceiro aí nessa briga. O meu projeto é velejar com esse polonês dos eventos internacionais até 2027, quando a Bacardi faz 100 anos. Então, tem mais 2 Bacardis e 2 mundiais que a gente vai correr junto. Tenho velejado bastante. Esse ano eu já corri 5 campeonatos e, por sorte, eu ganhei os 5. Sorte Sorte Por sorte, eu ganhei os 5. Eu não corri com o Matheus, eu corri com um americano. E a gente ganhou os 5 campeonatos. Estou com 54 anos. Eu ainda tenho um preparo físico muito bom. Consigo performar muito parecido com o que eu performava na era olímpica. O problema é a recuperação. Cara, dia após dia o corpo vai... É impressionante. Hoje a gente tem fisioterapeuta, tem banheira de gelo, tem várias coisas que ajudam muito, 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 muito. A alimentação é muito importante. Quando você é mais jovem, você nem dá tanta importância. Aí quando você vai ficando tiozinho, você vai aprendendo. Mas hoje a gente tem um pacote aí de recuperação que funciona super bem. E até 2027 dá para
dá para entregar o serviço aí. Que legal. Você vai para água aqui na ilha de estar de vez em quando? Eu dá uma treinada? eu velejo pouco. Eu faço alguns training camps fora do Brasil, em Miami. A gente tem uma base lá. A gente faz bastante treino lá. Na Ilhabela, poderia velejar mais. Juninho já me convidou algumas vezes. Juninho já veio aqui, ele já me convidou. Já passou precisaria velejar um pouquinho mais com ele, sim, cara. Seria legal. E ele é um excelente, um super velejador, é um cara que tem um talento bem interessante. Deveria velejar mais com ele. Bora pra água. Vamos embora. Ô, Bruno, vou te presentear aqui com o nosso bonezinho do Selincast. Legal. O protetor aqui do nosso apoiador Santec, para você, na hora que estiver na água aí, proteger. Boa. Esse é um ponto legal, né? Esse é um ponto legal. Esse protetor é bem diferenciado. Eles nos apoiam. São 2 surfistas que criaram essa marca há mais de 10 anos. E ele tem uma característica diferente que foi o que, na verdade, acabou que fazendo sentido trazer isso para o Selincast, porque ele é um protetor com uma tecnologia que ele não escorre. Então, normalmente, né, a gente passa e tal, aí começa a suar, vem pro olho. Aí você quer tirar do olho, você tá com a mão cheia de protetor, você mete... Esse aqui não. E ele é todo natural, tal. Então, você testa ele, depois me fala o que você achou. Para quem faz todos esses esportes outdoor é importantíssimo, porque fica muito tempo exposto, né? A gente, quando vai velejar, tem alguns dias que você chega a ficar 8 horas na água. Não é normal, mas dá para chegar a ficar 8 horas na água, exposto, né? E é durante o dia. Mas numa média de 4, 5 horas você precisa estar protegido. Hoje a gente usa muito boné, balaclava, luva, camisa comprida de lycra. Tem que usar para tentar proteger. Porque o negócio é sério mesmo, né? A gente está falando de uma doença, né, que é perigosa, né? E os dados que nos passaram num episódio que a gente teve, que mais de 30% dos cânceres são de pele, né? Então, assim, agora ele identificado com antecedência, ele é o mais rápido de ser tratado também. Então, para que a gente evite, a sugestão é visitar o dermatologista a cada 6 meses para nós, que estamos expostos sempre ao sol e ao vento e tal. Então, tá aí um presente para você da Santec. Agradeço lá o Carlos e o Alexandre, que são lá de Florianópolis, 2 caras que são queridíssimos, convidados para vir aqui à Ilhabela, e fizeram um episódio com a gente também aqui no passado. Vou te pedir aqui a gente tem aqui um diário de bordo para todos os que passaram aqui pelo Selincast, né? Deixar uma mensagem aqui para nós. Deixa eu ver qual lado. Aqui. Vamos achar a última página aqui. Aqui. Depois dessa aí mesmo. Depois dessa aqui. Aí. Tá aí. Querido Bruno. Aproveitar aqui e deixar o recadinho para você que ainda não assinou o Selincast, assina aí o canal no YouTube e segue as nossas redes sociais. Bruno, eu quero te agradecer de coração, a gente ficou aqui mais tempo do que obrigado pela sua participação e registro aqui. Vamos só pôr a data aqui para a gente... Tá, vamos lá. Hoje é 19. As portas do Selincast estão sempre abertas para você. Conta com a gente. Esse espaço aqui é de vocês, atletas, amantes do esporte náutico, do vento, do mar. Vamos ver se a gente traz um dia você junto com o Robert para fazer esse papo legal aqui. Eu acho que vai ser super divertido também. Tua filha também, que é uma atleta também, que está aí se dedicando ao esporte à vela, né? E tantos outros aí amantes da vela e do mar. Bom, obrigado, Ale, pelo convite. Tem muita história para contar. Inclusive, o Robert lançou a biografia dele ano passado, né? Amigos do Vento. Dessa história específica nossa aí, o livro tem 400 páginas, mas 1/3 dele, 130 páginas, é dedicado a essa história
nossa aí de 8 anos de campanha olímpica. Tem muita história legal. Não deu tempo de contar tudo, mas com certeza a gente pode combinar um dia. De repente a gente combina com o Robert e vem com o livro. E aí a gente bate um pouquinho o livro. Tem histórias memoráveis aí de superação, histórias engraçadas, histórias perrengues, derrotas, discussões, brigas, tem tudo. É uma história muito legal, quase uma novela, né? Mas eu acho que talvez seja legal. Tem muita história para contar. Eu contei praticamente 1 ou 2 histórias aqui, mas tem dezenas de histórias. Mas muito obrigado aí pelo convite e espero que a história aqui, o que a gente contou um pouquinho, inspire as pessoas, né, a praticar esporte. Nem sempre você precisa ser um campeão olímpico, mas a prática de esporte, né, até que você estava contando, que a tua pegada de velejar é por prazer, por terapia. A vela é uma das melhores terapias. O mar é uma das maiores terapias. Se é surfar, se é andar de canoa, se é velejar. No caso aqui, nós estamos falando de velejar. Mas que inspire as pessoas a praticar esporte e saiam de casa, né? Porque hoje, cada dia, nós estamos mais... no sofá. Indoor. Indoor, né? Então é isso aí. Eu acho que tivemos uma conversa aqui maravilhosa, né? Super legal com o Bruno. Cheia de histórias. Eu acho que, assim, falar de você com o Robert, eu acho que, assim, muito mais do que um programa, né? Porque a gente está falando não só de uma jornada de 2 atletas, mas de 2 pessoas que conviveram junto, né? E conquistaram muitas coisas juntas. Então, assim, o desafio, né, de manter um barco, aí vamos falar de uma tripulação mesmo que sejam só 2 pessoas, isso precisa ter uma sincronia legal, que senão não funciona. Então, vocês estão de parabéns, né, pelos ganhos, pelos desafios que vocês superaram todos. E a gente nem falou de Bacardi, né? A gente nem falou. Né? Não, você tem muita passou história, por cima rápido aqui. Tem até uma foto que você mandou, acabamos não conseguindo projetar aqui, porque tem muita história, já estouramos o nosso tempo. Mas, mais uma vez, eu quero deixar os agradecimentos aqui. Segue lá o nosso canal, dá sugestões que você achar que tem que dar, com todo o seu conhecimento, vai ser um grande prazer receber essas ideias. E se você ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado mais uma vez. Acompanha aí as nossas redes sociais, o canal do YouTube, tem também Sailingcast no Spotify, então se você quiser escutar o Sailingcast, você também pode escutar no Spotify. E é isso, turma. E eu costumo fechar aqui, Bruno, com uma frase que eu gosto muito de falar, que eu digo assim: tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta.